Já estamos no clima de Natal, né, gente? Quem me faz companhia agora pra gente falar de casal, na verdade, é a Pamela. Tudo bem com você? Tudo bem, Thiago, você? Tudo jóia também. Bom, pra gente falar sobre esse assunto, que é o casal sair, curtir, sim, em casal, sem filho, a gente precisa conversar um pouquinho sobre a intimidade que essas pessoas às vezes perdem, né? Muita gente acaba casando, aí se troca na frente do companheiro, é tudo normal, é tudo maravilhoso. Mas aí vai passando 1 ano, 2 anos, 3 anos, parece, a sensação que a gente tem é que a vergonha começa a tomar conta desse casal. Mas por que isso acontece, Pamela? Assim, Thiago, você falou aí 2, 3 anos, né? Lógico, normalmente os casais casam e normalmente uns 2 anos depois eles vão ter os filhos, né? Essa questão de parar de se trocar ou se despir na frente do cônjuge, né? Se dá mais assim, eu vou falar em relação à parte das mulheres. Muitas mulheres, elas acabam parando de se trocar na frente dos maridos porque elas querem fugir do sexo, né? Fugir da relação sexual. Isso. Então, qualquer coisa que venha a ocasionar, que venha... Demonstrar interesse, Isso, seria? ao marido, aí elas acabam se retraindo, se fechando cada vez mais. Que loucura! E aí essa intimidade, ela vai sendo cortada aos poucos, não é? Isso, aos poucos, principalmente com a chegada dos filhos, né? Principalmente. O primeiro filho, quando ele chega na vida de um casal, a mulher se torna muito mãe, né? Aquela leonina, proteção do filho. E assim acaba deixando de lado um pouco a sua intimidade, a sua vida de mulher, a sua vida sexual. O seu cuidado também, Isso, o seu cuidado. Aí acaba ficando mais em função do seu filho mesmo, né? E daí acaba perdendo um pouco essa intimidade, essa questão que você falou de a dois, um encontro, de ficar sós com o seu parceiro. Eu conheço algumas mulheres no meu círculo social que elas falam, imagina, eu cuido do meu marido sim, vou sair jantar sim com o meu companheiro, porque eu acho isso importantíssimo e tudo mais. Só que essa parcela dessas mulheres que fazem isso é muito pequena. E aí eu queria saber qual que é a importância disso, Pamela, no sentido da mulher e do homem, né? Porque eu já vou te perguntar disso também. Deles terem esses momentos que sejam apenas deles dois num relacionamento. Sim. Muito importante, Thiago, esse encontro a dois, a sós, né? E muitos, os casais, eles perdem muito isso, como eu falei, principalmente com a chegada dos filhos. Né? Tem um estudo, Thiago, que foi feito com alguns casais, que relata lá, né? Os casais que colocam em primeiro lugar, assim, como uma parte assim muito importante ficar a dois, ter esse encontro, esse lazer a dois. Eles relatam que melhora muito o relacionamento. E nesse estudo também eles relatam que diminui quase que pela metade os divórcios. Porque esse relacionamento, essa questão de ficar junto, os dois, você consegue entrar mais em sintonia, às vezes aquela sintonia que se perdeu, ter um diálogo, ter uma conversa, aquela conversa que ficou pela metade, que as crianças vêm e acabam atrapalhando. Então eles conseguem ter essa conversa completa. Une mais intimamente, não só física, mas na questão de conversa, saber o que emoção, sonho do outro, o que o outro pensa, como que ele se sente. E eu tô achando super interessante a Pamela falar isso, e em momento nenhum ela falou de negócios, porque são coisas diferentes. Eu tenho essa percepção, porque não é você ir lá no restaurante com o seu marido, com a sua companheira, enfim, falar do negócio, como está indo na empresa, se tem gente brigando. Não, nesse momento a dois não é para isso, né? Não é para isso. E você sabe, Thiago, que muitos dos casais, você falou que são uma minoria, né, que fazem esses encontros a sós, mas é a sós mesmo, não é só sem as crianças, é a sós sem amigos, sem família. Isso, eles dois. Isso.
muitos eles acabam arrumando algumas desculpas. A gente chama essas desculpas honrosas, que são a importância dos filhos e de jamais deixarem as crianças. E essas desculpas, o que elas querem dizer? Que esse casal, eles estão fugindo um do outro, ou que tem medo de ficar sozinho por muito tempo com o cônjuge, entende? Porque às vezes o medo de essa questão da cobrança, do sexo, entende? Ou por medo de não ter o que falar, porque às vezes fica muito tempo sem conversar, só os dois, está sempre acostumado com alguém junto, crianças correndo pela casa, que perde essa questão do diálogo entre os dois que tinha lá no namoro ou no noivado, enfim, lá no início do casamento. Não tem como a gente dizer que, por exemplo, um casal ele precisa se encontrar, ficar a sós, né, pelo menos uma vez na semana, 2 vezes no mês, uma vez no mês. Não tem como uma estabelecer regra? Isso, é uma regra? Não, porque assim, Tiago, até você falou antes da questão do trabalho. As pessoas, quando a gente fala desse momento a dois de sair, ir ao cinema, ir jantar fora, enfim, a gente tem que pensar assim, não só na questão do dinheiro, porque a gente sabe que tem casais que tem uma questão financeira, né, bem reduzido, bem, né, fechadinho. Então, tem que usar a criatividade. Né? Não pode se perder essa questão, assim, pensar só na questão do dinheiro. Né? Porque muitos acabam pensando só nessa questão, né, financeira, e tem muitas outras formas de você... Outras alternativas, não é? De você acabar se encontrando e se divertir sem cair na questão financeira, sabe? Bacana essa tua fala, porque, por exemplo, as pessoas acham ou têm uma relação com ir num restaurante, jantar fora e depois ir para um lugar reservado. Que seja na sua casa, mas sem os filhos, seja ir para um motel, enfim, alguma coisa assim. Mas por que não ir passear no parque apenas os dois? Apenas os dois. Isso que você falou no parque, não ter esse encontro a dois em casa. Não ter esse encontro a dois em casa. O importante é sair daquele ambiente que você tem toda aquela rotina, o estresse, aquela coisa do dia a dia. Né? A questão de ser semanal ou cada 15 dias, isso é uma regra que o casal tem que conversar entre eles e ver o que é melhor e o que eles conseguem encaixar na sua rotina. O ideal que a gente fala seria uma vez na semana. Né? O ideal, o né, ideal, gente? Mas nem todos conseguimos ter esse encontro uma vez por semana. Então, que esse casal converse entre eles e defina, olha, a cada 15 dias, ou uma vez por semana, ou uma vez por mês, toda terça-feira, toda quinta-feira, no sábado. Né? E o casal que tem que estabelecer isso entre eles. Né? E olha que engraçado também, né? Porque muitas pessoas eu conheço que toda quinta-feira tem uma reunião com os amigos. Isso. Toda terça-feira tem lá um shopping que eu não sei quem. Mas por que não tirar, então, um tempo com essa pessoa que faz parte da sua vida de forma tão presente, tão forte? Mas daí a gente já convive todos os dias. Mas não intimamente. Não intimamente, é isso. E é isso que se perde num relacionamento. Porque você está tão acostumado com aquela pessoa todos os dias. Mas daí, por que se perde? Vamos falar bem específico, questão parte sexual. Sim. Mais parte de mulheres. Porque não tem mais esse namoro, essa conquista todos os dias. Né? Você acostuma com a pessoa e os homens acostumam. Casais, principalmente com mais de 7, 8 anos, eles se acomodam, né? Se acomodam e esquecem que tem que ter essa conquista, essa questão do afeto, do carinho, de elogiar o seu parceiro ou a sua parceira, né? Porque a mulher também tem que fazer a sua parte, né? Não só a questão dos homens, né? Então, assim, acaba se perdendo. E essa questão que você falou dos
eu acho que é mais da parte dos homens, né? O dia de jogar bola, o dia, enfim, tem tantas coisas. Tantas comemorações que eles encontram para acontecer no meio da semana. E daí, assim, quando a mulher fala assim, ó, vamos jantar fora ou vamos passear na Avenida Brasil, no calçadão, enfim, qualquer lugar. Aí eles ficam, eu quero ficar em casa, tô cansado. Ou se a mulher quer conversar algo que aconteceu no dia a dia dela, eles não querem, eles acabam fugindo. Mas para ter um tempinho lá para os amigos lá, daí se torna mais fácil. Gente, e essa conversa aqui, poderia ficar um tempo aqui falando todas essas coisas que acontecem em relacionamentos, porque acontecem de forma bem frequente, né? Eu falei de vez em quando pode acontecer, porque eu conheço casais também que o homem realmente presenteia a esposa com flores várias vezes durante o ano. Eu conheço homens que fazem isso. E aí você fica se perguntando, mas flores? Que mulher que gosta de flores? Eu acho que 99% das mulheres gostam de receber flores. Porque elas estão se sentindo... enfim, presenteadas, lembradas. Sim. Isso é importante para elas, não é? Isso é muito importante, Thiago. E assim, vejam, você está falando de flores. Não precisa, vamos falar da parte financeira. Isso. Não precisa ser um buquê de flores. Né? Um super, aqueles. Viu? Uma rosa, um botão, um cravo, né? Que você vai aí e compra e traz para sua esposa ou para o seu esposo, enfim, namorado. Né? Isso já torna o dia da pessoa muito melhor, né? A pessoa fica muito mais empolgada, mais radiante. Se você fizer isso com frequência, você não vai cair naquele golpe que o homem vai presentear a mulher com uma flor e ela vai falar assim, tem alguma coisa estranha acontecendo. Você tá querendo alguma coisa. Alguma coisa ou tá me traindo. Isso, ou você fez algo. Mas se você faz isso sempre, significa que você realmente gosta e está conquistando essa mulher. Isso é muito importante, Thiago. Eu tô pensando em algo aqui, eu acho que é bem legal eu falar. A gente tá falando da questão dos filhos, desse momento a dois, que para os pais e as mães também que têm esse receio de deixar os filhos, é importante eles souberem assim que é muito bom para os filhos eles verem que os pais gostam do outro. Isso, de estarem um com o outro, que eles adoram estar juntos, que eles fazem coisas juntos. Isso para o filho, isso assim, torna as crianças mais maduras e afetivamente também mais seguras. Sim. Porque elas entendem que os pais estão juntos, que eles estão se relacionando bem, então elas ficam mais seguras em relação a isso. Que legal, né? Que legal. Porque são essas coisas que às vezes a gente vai passando no dia a dia e não percebe que isso é importante, sim, é necessário para o dia a dia, é necessário para o convívio bom das famílias. E a gente está falando de filhos, sim, é importante que nessas horas, quem já não deixou o filho para ir, por exemplo, num show, numa balada e tudo mais, deixa com a avó, com o vô? Por que não fazer isso? Porque eu quero sair com meu marido sozinha. Isso. Ponto. Para fazer, para curtir com ele. As pessoas vão respeitar isso, eu tenho certeza, não é, Pamela? Vão, com certeza, Thiago. A questão do estudo lá que eu falei, que reduz a parte do divórcio, tem muitos casais que enquanto estão juntos, têm os filhos, 1 ou 2 filhos. Sim. Não vou sair, não deixo o meu filho, não quero deixar, enfim, cada um com a sua particularidade. Aí acaba que se separam. Aí eles começam a sair, tanto o homem quanto a mulher. Entende? Aí, neste momento, sim, posso deixar o meu filho, posso me cuidar, posso achar um tempo para mim ou para fazer algo que eu gosto. Mas quando estavam juntos, não consegue. Mais isso da parte da mulher. Existem homens, pais, que não conseguem deixar o filho, sim, mas isso é mais da parte das mulheres. Né? Fica com receio. Não, mas se eu vou jantar, como que eu não vou levar meu filho? Mas coitadinho, né? Eu vou deixar ele não vai curtir comigo. Entende? Vem todos esses pensamentos, né? Sim. Que a pessoa acaba daí... Não pensa, lógico, a gente tem que pensar nas crianças, mas não pensa no seu relacionamento. Que antes deste filho, tem ela e o seu parceiro, isso. Né? Mas e como a gente fala, né? Para você ter um relacionamento bom, para você dar uma boa educação para o seu filho,
você tem que estar em um relacionamento bom e saudável. Isso. E, consequentemente, tudo ao seu redor também fica muito mais fácil. Obrigado mais uma vez. Obrigada a você, Thiago. Sempre muito bom. E agora a gente vai falar um pouquinho de The Angelis Mega Store aqui no nosso programa. Sabe por quê? Está acontecendo promoção lá na loja nesse mês de novembro, novembro azul, com descontos especiais em mesas e homes. E a gente vai